terremotos, guerras, conflitos religiosos. Para onde caminha a humanidade? Existem respostas. Está no ar. Eu conheci Jesus em dezembro de 92. Vai fazer 17 anos agora em dezembro que nós tivemos o primeiro encontro com Deus. Por sinal, minha esposa teve esse encontro aqui na BI, né? Ela esteve aqui na BI numa reunião evangélica e me ligou na mesma noite me convidando para a igreja, e a gente conheceu Jesus praticamente no mesmo dia. Então isso aconteceu há 17 anos. E aproximadamente a partir do ano 2000 para cá, a gente começou a contemplar os acontecimentos no mundo, a violência, o egoísmo, as guerras, a degradação do meio ambiente, os conflitos, enfim, as situações econômicas, as quebras da bolsa. De 2000 para cá tiveram muitos outros problemas sem ser esse agora que teve em 2007. E a gente começou a analisar todos esses acontecimentos e a gente não entendia por que nos púlpitos nada era pregado em relação a isso. Ninguém comentava nada. A gente simplesmente estava vendo o mundo desabar, o desespero, a aflição no mundo, no Brasil e no mundo. E a gente chegava na nossa igreja, e eu quero deixar claro que nós aqui não vamos falar mal de igreja nenhuma, a nossa intenção não é essa, né? Aliás, eu queria passar algo que eu aprendi para os irmãos, né? Que não é correto nós falarmos a nossa igreja. Primeiro que nós não temos igreja, né? Só existe uma igreja verdadeira, que é a igreja do Senhor Jesus, onde Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então eu aprendi que nós não devemos falar igreja, nós devemos falar denominação, não é verdade? Então, na nossa denominação, a gente não entendia por que não era pregado os acontecimentos contemporâneos no mundo. Por que não era pregado isso? Era pregado uma coisa mais ou menos água com açúcar, né? E a gente chegava em casa, ligava a televisão e via o mundo desmoronando. Chegava domingo na igreja, estava tudo bem, paz, segurança. Eu falei, poxa, minha filha, deve ter alguma coisa errada, né? E a partir do ano 2000, a gente vendo isso, a gente começou a conversar a respeito, até que no ano de 2007, inexplicavelmente, Deus começou a me acordar às 4 horas da manhã. Alguém aqui conhece aquela história do Samuel, que ele estava dormindo, era uma criança ainda, e Deus falava com ele, ele chegava até Eli e falava, Senhor, o Senhor está me chamando para Eli? E ele falou, não estou lhe chamando, vai dormir. Aí ele acordava de novo pela madrugada, meu Senhor, o Senhor está me chamando? E Eli, não estou lhe chamando. Na terceira vez ele falou, quando você ouvir essa voz te chamar, você responde, Senhor, pode falar. Bom, no ano de 2007 eu comecei a ser acordado pela madrugada para ler a Bíblia. Inexplicavelmente, né? Aqui está o meu filho e minha esposa, e eles podem falar a respeito disso. Eu comecei a acordar e comecei a ler a Bíblia, com uma fome tremenda da palavra de Deus, de forma inexplicável. E eu cheguei no versículo na Bíblia que me deixou aterrorizado, irmãos. Foi Efésios 5, versículo 27. Se os irmãos puderem abrir. Deixa eu ver se eu consigo ler sem o óculos. Não vou conseguir ler. Eu já tinha lido centenas de vezes essa passagem na Bíblia, mas essa passagem era como outra qualquer. Porém, nesse ano que eu acordei para ler a Bíblia todos os dias, pela madrugada, eu li o seguinte: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quando eu li isso aqui, eu me olhei no espelho, irmão, e olhei para a minha congregação, eu falei, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Aqui diz que Jesus está vindo para pegar uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, nem coisa semelhante. Eu vi que a minha vida não era assim.
eu vi que a vida das pessoas na minha igreja não era assim. E eu falei, mas são para essas pessoas que Jesus está voltando. Eu sou evangélico há quase 17 anos e vou ficar. Porque não é para mim que ele está voltando, porque eu estou cheio de ruga, eu estou cheio de mácula. Então, irmãos, o que eu queria falar para vocês? Esses temas que vão ser apresentados hoje, durante 17 anos, eu sabia desses temas. Por exemplo, o pastor Lucas vai apresentar Apocalipse 17. Quem é a besta? De onde ela vem? Desde o primeiro dia que eu entrei na igreja, eu ouço falar disso. Mas ninguém nunca me falou quem é. E eu falei, nossa, mas por que Deus não revela para esses homens que são os líderes da igreja quem é a besta? Ou de onde ela vem? O segundo tema que vai ser apresentado pelo pastor Jefferson vai falar da guerra que a besta vai fazer contra os santos de Deus. A perseguição. E eu pensei, nossa, mas se vai ter perseguição, por que a minha igreja diz que eu vou ser arrebatado? Tem alguma coisa errada. Porque aqui em Apocalipse 12 diz que Satanás, o dragão, vai fazer guerra contra os santos. Se vai fazer guerra contra os santos, a igreja vai estar aqui. E eu comecei a ficar mais preocupado ainda, porque não tinha resposta para isso. E o terceiro tema, que vai ser os detalhes de quem é a besta, quem é o falso profeta, que o Apocalipse fala, o que é finalmente a marca da besta. A imagem da besta, eu me lembro que quando entrei na igreja, tinha um filme chamado Um Ladrão na Noite. Quem é que já assistiu aqui? Isso é bem antigo, né? Era um ladrão na noite, depois vinha a marca da besta, a imagem da besta e a agonia do planeta. Era uma série. E nem o filme, nem o pregador me falava o que era a besta ou a imagem da besta. E, continuando ali a Bíblia, eu estava lá em Efésios 5:27, para finalizar, eu cheguei em 1 Tessalonicenses 5:4. Eu escutava na minha igreja as pregações aonde se dizia que Jesus viria como ladrão na noite. Também está em Pedro que Jesus virá como ladrão na noite. E eu aceitava, né? Não, tudo bem, Jesus vem como ladrão na noite, vem de repente, as pessoas não estão esperando. Não, amém, tudo bem. Só que eu cheguei no ponto de ler essa passagem de 1 Tessalonicenses 5, versículo 4. E Paulo diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão... Que dia é esse? Justamente quando Jesus voltará. Para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Eu falei, nossa, mas eu não sou essa pessoa que ele está falando aqui, porque eu estou em trevas. Porque esse dia vai me pegar de surpresa, porque eu não faço a menor ideia de quando que Jesus vai voltar. Eu estou vendo que muitas coisas acontecem no mundo, mas eu não faço a menor ideia. E quando eu comecei a ler o capítulo 5, eu vi o retrato da minha igreja. Porque está escrito, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Irmãos, olha para mim. Olha para mim. Paulo está dizendo que não há necessidade que ele nos escreva. Ele escreveu porque ele quis firmar e marcar que já era para nós sabermos isso. Mas ele diz que o que ele vai falar agora não tem necessidade de nós lermos isso. Nós já deveríamos saber. Ele diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Eu falei, nossa, eu não tenho precisão nenhuma, não sei quando vai voltar, muito menos precisamente quando, né? Ele diz, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Quem de nenhum modo vai escapar? O povo de Deus? Não. Os ímpios, ou aqueles que estão nas igrejas, mas que não têm estudado a palavra. Porque no versículo 4, ele diz, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa.
Paulo estava falando diretamente para cada um de vocês que estão aqui nessa tarde. Esses temas hoje serão descortinados diante dos vossos olhos. Eu não tenho a menor dúvida que a palavra de Deus vai explicar finalmente para aqueles que ainda não sabem quem é a besta, de onde ela vem, quando e como acontecerá essa guerra contra os santos, quem é o falso profeta, o que é a imagem, a marca e o número da besta. Esses temas serão passados agora para vocês a partir do nosso irmão, o pastor Lucas. Por gentileza, irmão.